tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo da série Feliz Vida Nova e eu quero falar com vocês sobre uma expressão que é muito usada hoje em dia, que é o desapego, pra gente tentar tocar em outras coisas que são importantes na nossa vida e que nem sempre a gente tem a facilidade de praticar. Levando a questão do desapego pro outro lado, eu queria falar, não é necessariamente sobre relacionamentos, tá? Porque isso a gente já falou em outros vídeos por aqui. Eu queria falar, na verdade, da questão da benevolência, da questão da doação, de como a gente pode trabalhar o fato da gente ser tão apegado, às vezes, a algumas coisas, pra gente tentar se doar, ou doar o nosso tempo, o nosso talento, ou os nossos recursos, algumas coisas que a gente não usa mais com tanta frequência, esse tipo de coisa. Como a gente pode estimular isso no nosso dia a dia. Acho que essa é uma das coisas mais nobres que a gente pode colocar aí na nossa lista de metas para o próximo ano, porque hoje em dia tá cada vez mais difícil a gente treinar a bondade, o desapego em nós, né? A gente tem hoje uma sociedade muito consumista, a gente quer muitas coisas e isso não está errado. A gente quer conquistar muitas coisas, coisas que promovam o nosso bem-estar, mas muitas vezes a gente não treina o desapegar de algumas coisas, o se doar, o doar seu tempo, seu talento, como eu falei, né? E acho que isso é uma coisa muito nobre que a gente podia tentar colocar. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe tem isso, né, como característica muito forte nela. Eu lembro que a gente é de uma família muito humilde mesmo, e na minha casa eu lembro que assim, todo brinquedo que se comprava, que não eram muitos, mas a gente tinha esse costume de passar de um pro outro, sabe? O que era meu ia pra minha irmã mais nova, que depois ia pra primos, que ia pro resto da família, era assim. Mas eu lembro que minha mãe e meus pais, eles não tinham condições de comprar, assim, brinquedos com frequência, como hoje em dia a gente vê que, graças a Deus, muitos pais conseguem, as crianças têm muitos brinquedos. Isso não era comum na minha casa, não. Mas, por exemplo, todo brinquedo que entrava na minha casa, para um brinquedo entrar, outro tinha que sair. Eu lembro que meus pais tinham muito isso, sabe? Então eles falavam, filha, olha, pro seu aniversário, de repente pro Natal, papai e mamãe trabalhou, a gente vai conseguir te dar esse brinquedo aqui, e a gente ficava super feliz. Mas aí meus pais já falavam, olha, é bom você pensar então em qual dos brinquedos que você tem que você vai doar, porque para esse brinquedo entrar, outro tem que sair. A gente vai aproveitar um brinquedo seu para fazer uma outra criança feliz. E gente, no começo a gente achava isso um pouquinho assim difícil, porque a criança também se apega, né, aos brinquedos que tem, gosta dos brinquedos que tem. Então no começo foi difícil, mas depois isso dava um prazer tão grande, porque meus pais ajudavam a gente a embalar aquele brinquedinho, levar para uma criança que precisa, ver o sorriso daquela criança. Então isso foi treinado na gente desde pequeno, sabe? Até uma dica que eu deixo para vocês aí que são pais, que de repente têm a oportunidade de treinarem seus filhos, é muito legal, porque você não só evita que a casa fique com muita coisa, mas você treina esse sentimento bom na criança, sabe? E é impagável ver o sorriso de outra, assim, sabe? É muito bom. E isso vai treinando na criança também outras coisas, né? Que ela pode aplicar esse mesmo conceito. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é doar livros. Eu leio muito, eu compro muitos livros e de repente às vezes tem livros que eu leio 2 ou 3 vezes de tanto que eu gostei. Mas por exemplo, tem livros que eu gostei, continuo gostando, eu tenho na minha prateleira, mas tem livros que, por exemplo, eu poderia doar. Eu poderia doar num sebo ou pra uma pessoa que não possa comprar e está estudando, sabe? Passar aquele livro pra frente fez tão bem pra mim, pode fazer bem pra outra pessoa. De repente roupas, uma coisa que me ajuda muito, por exemplo, eu descobri, tá na moda, né, essa expressão de armário cápsula, que na verdade, se você não entende muito bem, eu tenho um post no blog sobre isso, que é você ter no seu armário, no seu guarda-roupa, as roupas para aquela estação ou para aquele mês, e você vai trocando, o resto fica guardado. É você, na verdade, compor vários looks com poucas quantidades, aproveitar muito mais as peças que você tem. Eu descobri que eu vivo assim há pelo menos 6 anos, e não sabia que isso tinha um nome, acho que ficou conhecido agora, mas isso me faz muito bem, porque assim, eu realmente tenho no meu armário coisas que eu realmente uso, e isso me fez doar muito mais. Por exemplo, se eu olho pro meu armário e eu vejo que tem peças que já tem 6 meses que eu não uso, 1 ano que eu não uso, dificilmente eu vou usar aquilo. Então eu dou. Isso também cria em você aquele sentimento de não dar
porque tá estragado, porque alguma coisa danificou. Dá porque você não usa, mas a peça ainda está boa, sabe? Boa para outra pessoa receber. Isso é muito legal também. Outra coisa que a gente podia pensar para colocar nesse ano é o trabalho voluntário. Tem muitas ONGs, tem muitos lugares que precisam de talentos, precisam de pessoas dispostas a ajudar na alfabetização de crianças, de repente no ensino de um esporte, de um instrumento musical, enfim, de qualquer coisa. Tem muita coisa, gente, que a gente pode contribuir com os talentos que a gente tem e fazer um mundo melhor. Eu acho que o mundo melhor começa com a gente, né? Então a gente podia tentar colocar isso como meta também, emprestar os nossos talentos, emprestar aquilo que de melhor a gente sabe fazer e de repente olhar para aquele projeto andando e falar, caramba, eu plantei a minha sementinha ali. A minha dica para hoje era essa, que a gente consiga se desapegar um pouco mais, tente encontrar maneiras aí na sua rotina, no seu dia a dia, onde você possa se doar recursos, mas também doar o seu tempo, doar a sua atenção, o seu carinho, para que a gente consiga aí, se todo mundo pensar numa forma de fazer isso, todo mundo vai lançar uma sementinha, essa sementinha vai germinar, a plantação vai ser grande e a gente vai colher ótimos frutos. Espero que vocês tenham gostado, uma feliz vida nova e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!